Leitura 2, livro Vem Voar, Língua Portuguesa, página 26. Você gosta de viajar e de conhecer novos lugares? Para onde escolheria ir? Local de clima mais frio ou mais quente? O relato de viagem que você vai ler agora fala sobre a experiência de estar em um lugar gelado, que não costuma ser visitado por muitas pessoas. Leia o título do relato, observe as ilustrações que acompanha e imagine como foi essa viagem. Depois faça a leitura e divirta-se nesse mundo feito de gelo. Antártica, um mundo feito de gelo. A Antártica é para lá do fim do mundo. Fim do mundo? Para cima ou para baixo? Para baixo, pois para cima fica o Ártico. Na verdade, ela nem fica longe assim. É que quase ninguém vai até lá. Por isso, ela fica ainda mais distante no pensamento da gente. Para encurtar esse pensamento, embarquei no veleiro e parti para esse continente branco e desconhecido. Queria ver de perto as tais terras geladas e, principalmente, os seus habitantes, os animais que vivem lá no frio. Antes de partir, enfiei numa grande mala muitas roupas de frio, calças, casacos, gorros, luvas, botas e meias bem grossas. Em outra mala, coloquei todo o meu equipamento fotográfico, porque sou fotógrafa e queria registrar todo o que eu encontrasse pela frente. Peguei um voo do Brasil até Buenos Aires, a capital da Argentina. Estava muito ansiosa, mas eu sabia que ainda estava bem longe do meu sonhado destino. De Buenos Aires, peguei outro avião, que fez uma escala no isolado deserto da Patagônia. Para então arrumar até Ushuaia, a cidade mais no sul da Terra, bem na pontinha da América do Sul. Ó, isso aqui é um veleiro e ela está fazendo a viagem. Depois dela, só mesmo a Antártica. A pequena cidade fica espremida entre o Canal de Beagle e as montanhas altíssimas. Seu porto recebe todas as embarcações que estão de partida para a Antártica. Ao chegar à Bahia, deparei com uma barulhenta colônia de pinguins. Que algazarra eles fazem? Todo mundo grita ao mesmo tempo. Descobri que existem várias espécies de pinguins. Eu estava diante dos pinguins papuás. Logo, percebi que os animais da Antártica são muito dóceis. Eles não têm medo de homens e são muito curiosos. Então, foi só chegar devagarzinho e sem fazer barulho, que em pouco tempo eu estava rodeada por milhares de pinguins, como se fizesse parte da colônia. O verão é a época do ano em que os pinguins estão cuidando dos seus pequenos filhotes. O casal se divide nas tarefas. Enquanto um deles vai para o mar em busca de alimento, o outro fica na terra tomando conta dos filhotes. Mas como o pinguim que foi para o mar faz para reconhecer seu par na hora da volta, se todos são tão iguais? Um pouco pela aparência, mas principalmente pelo som. Nossa, é por isso que eles gritam tanto. Mas eles gritam também por outro motivo. Para afastar as escuas. As escuas são aves predadoras dos pinguins. Elas fazem voos rasantes sobre a colônia para tentar atacar um ovo descoberto, ou até mesmo um filhotinho que tenha afastado um pouco dos pais. Passamos longos dias vendo apenas o céu e o mar, e um horizonte infinito, além de alguns pássaros e baleias. De repente, alguém grita: "Nossa, é uma árvore!" Só então nos demos conta do mundo tão diferente que estávamos deixando para trás. Em mais de 60 dias, não vimos uma só árvore, um carro, um cachorro. Estávamos deixando para trás um fantástico mundo gelado. Esse texto aqui, ele foi retirado do livro Antártica, um mundo feito de gelo, de Maristela Colucci, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2007. Quem é Maristela Colucci? Maristela Colucci é a autora desse livro.
Ela nasceu em São Paulo e começou a fotografar cenas de viagem aos 13 anos. Durante muito tempo, dedicou-se à fotografia submarina, sempre envolvida em expedições marítimas e terrestres. Maristela captou paisagens da Antártica ao Ártico, da Ásia à Polinésia. Tem 7 livros publicados, 3 deles para o público infanto-juvenil, então para crianças. No texto ele tem algumas palavras diferentes. A primeira delas aqui é a Bahia. Bahia é um trecho de litoral, é qualquer parte de mais recuada onde se possa aportar, chegar. Quer dizer que é onde o barco consegue chegar. Predador. Ser que caça outros seres, em geral para ser alimentar. Predador, um predador que a gente conhece muito é o leão. O predador que ele come zebra. Ele é um predador. Rasante. Voo praticado a uma altura muito baixa, próximo da superfície do solo ou da água, tá bom? Esse é o texto e agora a gente vai fazer os exercícios. Agora vocês vão pausar o vídeo e vão fazer a página 28 e 29. Depois que vocês fizerem a página, aperta play no vídeo que a Pro vai explicar as 2 páginas, tá bom? Boa sorte! Vamos corrigir? Primeira coisa, se você tiver errado alguma questão que a professora passar aqui, passar a resposta aqui, refaça, só que pensa, não é só copiar a resposta certa, a questão é entender. Professora, você explicou agora no vídeo e eu não entendi. Manda áudio para a Pro avisando que você não entendeu, que a Pro vai te ajudar a entender o porquê dessa resposta. Porque não adianta só copiar a resposta certa. Primeiro você tem que entender o porquê que a resposta está certa. Senão você não aprende, tá bom? Então vamos lá. Atividades 1. O relato de viagem que você leu conta a experiência de alguém que viajou para um lugar que não costuma ser muito visitado. Quem escreveu esse relato da viagem? Lembra que a gente leu no texto que a autora e escritora era Maristela Colucci? Então você pode colocar a escritora e fotógrafa Maristela Colucci, a escritora Maristela Colucci ou Maristela Colucci, tá bom? Então quem escreveu essa história foi a Maristela Colucci, que nem a gente viu na página anterior. De que país a pessoa que escreveu o relato partiu? Lá no texto tá lá, da onde que ela partiu e para onde ela foi. O país que ela partiu é o Brasil. Aonde essa pessoa desejava chegar, ou seja, qual era o destino dela? O destino dela era a Antártica. O texto fala sobre a Antártica. Onde podemos ler esse relato completo? Lá no final do texto tem a imagem e o nome do livro de onde foi retirado. O livro é Antártica, um mundo feito de gelo, que foi escrita pela autora Maristela Colucci em 2007. E, na sua opinião, por que essa pessoa resolveu registrar e publicar um relato sobre a viagem que fez a esse lugar? Aí a opinião é pessoal, gente, mas vamos pensar. A pessoa, no caso ela é fotógrafa, ela quis mostrar para as outras pessoas o que ela viu. Porque, vamos e convenhamos, não são muitas pessoas que vão lá para a Antártica. Pelo menos eu nunca fui. Então, ela trouxe registros que eu só é possível ver porque alguém foi lá e tirou foto. Então, com as suas palavras, você vai escrever por que ela resolveu fazer esse livro sobre a Antártica, tá bom? Exercício 2. Para a gente responder o exercício 2, a gente precisa lembrar da aula que a gente teve lá na escola sobre linguagem formal e informal. O que é a linguagem formal? É aquela linguagem mais séria que a gente usa principalmente para escrever texto. E a linguagem informal é aquela linguagem que a gente normalmente usa na fala e que é permitido gíria, é mais liberal a linguagem informal. Vou dar exemplo. Vou falar bom dia na linguagem formal. Bom dia, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Isso é linguagem formal. Na linguagem formal. E aí, beleza?
Bom dia para vocês! Como foi o final de semana? Isso é linguagem informal. Eu estou usando uma linguagem com gíria, com palavras que eu normalmente não usaria se fosse numa linguagem formal, numa linguagem culta. Aí tá assim, releia o trecho a seguir. A Antártica é para lá do fim do mundo. Fim do mundo? Para cima ou para baixo? Para baixo. Para cima fica o Ártico. Nesse trecho, podemos dizer que a escritora usou uma linguagem mais formal ou mais próxima do autor? Justifique sua resposta. Então, vamos pensar. Se ela está falando que a Antártica é para lá do fim do mundo, ela está usando uma linguagem informal. Porque quando você vai escrever um texto formal, você não vai falar, a Antártica fica para lá do fim do mundo. Em texto formal, você vai falar, a Antártica fica num lugar longínquo e inóspito. Eles vão usar palavras mais sérias, mais cultas. Na linguagem informal, não. Na linguagem informal, ela usa uma linguagem que a gente, como leitor, entende melhor. Que ela fala, a Antártica é para lá do fim do mundo. Logo, você entende que a Antártica fica longe. Aí pergunta, é fim do mundo para cima ou para baixo? Então, ela é longe, mas ela é longe para o sul ou para o norte? Aí ela fala, fica para baixo, ela fica para o sul, porque para cima fica o Ártico. Entendeu? Então, essa é a resposta da 2. Exercício 3. Agora leia esse trecho. Na verdade, ela nem fica tão longe assim. É que quase ninguém vai até lá. Por isso, ela fica ainda mais distante no pensamento da gente. Para encurtar esse pensamento, embarquei no veleiro e parti para esse continente branco e desconhecido. Queria ver de perto as tais terras geladas e, principalmente, os seus habitantes, os animais que vivem lá, no frio. Todas as palavras e expressões destacadas fazem referência a um único lugar. Que lugar é esse? Fala sobre a Antártica. Por que ela usou a palavra ela, lá, continente branco e desconhecido, terras geladas? Porque se ela escrevesse só a Antártica, a Antártica, a Antártica, ia ficar um texto cansativo. Então, quando você quer escrever um texto bonito, você usa outras palavras que representem o lugar. Então, olha que legal. Ela usou, para não escrever a Antártica de novo, ela escreveu a frase: esse continente branco e desconhecido. Se é um continente branco e desconhecido, é muito claro que ela está falando sobre a Antártica. Mas ela não precisa escrever a Antártica, a partir para a Antártica. Entenderam? Ela usou palavras diferentes para falar da Antártica. B. Complete o trecho produzido, trocando todas as palavras destacadas pelo nome do lugar que elas substituem. Aí agora a gente vai entender por que as pessoas usam outras palavras para falar sobre uma coisa específica, porque senão o texto fica cansativo. Vamos ler. Na verdade, a Antártica nem fica tão longe assim. É que quase ninguém vai até a Antártica. Por isso, a Antártica fica ainda mais distante no pensamento da gente. Para encurtar este pensamento, embarquei no veleiro a partir para a Antártica. Queria ver de perto a Antártica e principalmente seus habitantes, os animais que vivem na Antártica, no frio. Olha como ficou cansativo o texto de tanto usar a Antártica, Antártica, Antártica. Quando você volta lá no texto e fala, na verdade ela nem fica tão longe assim. É que quase ninguém vai até lá. O texto, a gente sabe que ela está falando da Antártica, mas ela está usando palavras diferentes, o que deixa o texto mais gostoso de se ouvir. Então, muitas vezes vocês vão escutar textos ou vão ler textos
que eles não ficam toda hora falando o nome do lugar. Eles usam outras palavras para identificar o lugar, porque aí o texto ele fica mais gostoso de se ouvir e você vai entender que está falando do lugar e ele não precisa usar a palavra, tá bom? Então isso é super importante, porque quanto mais você lê, mais você vai ver textos escritos assim, que eles não vão ficar toda hora falando a palavrinha, eles vão usar outras palavras para substituir pelo local ou pelo nome da pessoa, depende do texto, tá bom?